Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, aula número 15, equação geral da reta, faremos 3 exercícios de fixação, tranquilo? Vamos ao primeiro exercício. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e 4 e menos 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação da solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, vamos marcar esses dois pontos. 2 para x, 1, 2, 3 para y. Está aqui este ponto. Vamos chamá-lo de ponto A. Este ponto vamos chamá-lo de B. 4 para x e menos 2 para y. Esse, portanto, ponto B. Eu quero encontrar a equação da reta, a equação geral da reta, que passa por esses dois pontos. Então, qual vai ser a ideia? Se aqui eu tenho uma reta, vamos melhorar a construção dela. Se tem uma reta que passa pelos pontos A e B, e se eu quero a equação da reta, posso pegar qualquer ponto aqui, ponto genérico, x e y. Ou jogo no determinante, ou jogo no algoritmo. Como no exemplo anterior a gente usou o algoritmo, vamos usar agora o determinante. Sabemos que esses 3 pontos estão alinhados. E esses dois valores genéricos, eles podem estar entre A e B, acima do A, abaixo do B, ele é genérico, é qualquer valor, por isso que é uma equação geral da reta. Então vamos pegar o ponto A. Ponto A, 2, 3. Ponto B, a ordem não importa, poderia já também pegar o ponto genérico. Ponto B, 4 e menos 2. Vamos pegar o ponto genérico x e y. Poderíamos fazer o algoritmo, repetiria aqui 2 e 3, fazia normalmente, mas vamos usar agora o determinante. 1, 1 e 1. Sabemos que esse resultado tem que ser igual a 0. Mas, para garantir que o determinante é 0, vamos usar a regra de Sarri. Copiar a primeira e a segunda coluna, 3 menos 2 e y, e o resultado sendo igual a 0. Na diagonal principal, a gente mantém o sinal do produto desses elementos. Então, vai ficar menos 4 mais 3x mais 4y. Agora, a diagonal secundária, a gente troca os sinais. Aqui vai dar menos 2x, vou trocar para mais 2 vezes x. Aqui vai dar 2y, troco para menos 2y. Finalmente, mais 12, troco para menos 12 igual a 0. Vou unir aqui a parte que tem x, 3x com 2x, 5x. 4y com menos 2y, mais 2y. E menos 4 com menos 12, menos 16, igual a 0. Se você usar o algoritmo, né, pegando os 3 pontos e copiando o primeiro e multiplicando da mesma forma, você vai chegar nessa mesma equação geral. O que significa essa equação geral que a gente acabou de calcular? Significa que qualquer ponto que eu pegue, por exemplo, se eu for lá pegar o ponto 6, vai existir nessa mesma reta, aqui na ordenada, o correspondente, basta eu substituir no lugar do x o número 6, e aí eu vou encontrar o valor de y, que vai ser o ponto que está alinhado aí a esses outros 3 já conhecidos. Esse genérico, na verdade, os 2 conhecidos. Então eu substituo 6 aqui, encontro y. Posso pensar diferente.
Posso pensar aqui, por exemplo, no y igual a 4, e aí eu vou encontrar o x. Então eu vou substituir o y igual a 4, porque este ponto também está alinhado aos outros. Jogo aqui 4 e isolo o x, eu encontro o ponto na abscissa. Ok? Então, para isso que serve a nossa equação da reta. Com a equação geral, a gente pode buscar qualquer ponto, a gente vai verificar se esse ponto está ou não na reta. Por exemplo, eu posso pegar um ponto qualquer e perguntar, esse ponto pertence à reta? Pode ser que o ponto esteja aqui, ele não pertence. Então, quando eu substituo os valores, não vai ser verificado nessa equação. Ok? Muito bem. Segundo exercício, exiba a equação geral da reta. Então, y igual a 2/3 de x menos 3/4. Não está no formato que a gente gostaria, que é ax mais by mais c igual a 0. Não está na forma geral. A gente vai ver mais adiante que essa é a forma reduzida da reta. Então, uma questão bem tranquila. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Basta a gente tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, que é 12. 12 sobre 1, 12 vezes y, 12y. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8, 8x. Menos 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Por que a gente sempre pode cancelar esse mínimo múltiplo comum? Pelo seguinte motivo, esse 12 ele pode vir para cá multiplicando, veja, então eu venho com ele para cá multiplicando, aí eu posso cancelar com esse. Da mesma forma que esse, ele vai para lá multiplicando, eu posso cancelar. Então essa é a ideia de cancelar o mínimo múltiplo comum. Se fosse aqui uma variável, eu não posso, tem que fazer a condição de existência. Então já chegamos em 12y igual a 8x menos 9. Vou passar o 8x e o 9 para lá, vai ficar menos 8x mais 12y mais 9 igual a 0. Essa resposta está correta, mas se eu quiser organizar, deixar sempre o A positivo, mas aqui estamos diante de uma equação da reta. O A vale menos, equação geral, o A vale menos 8, o B vale 12 e o C vale 9. Mas eu posso multiplicar a equação por menos 1 para ficar padronizado, onde sempre esse A ficando positivo. Mas isso é indiferente, as duas são respostas corretas. 8x menos 12y menos 9 igual a 0. Se eu tivesse condições de simplificar, por exemplo, dividindo por 2, aqui dá, mas o 9 não é múltiplo de 2. Então, a equação geral da reta ficou dessa forma. Note um detalhe, se eu quiser voltar para a equação, que a gente vai chamar ela de equação reduzida, basta eu isolar o y novamente. Então fica 12y igual a 8x menos 9. Passo 12 dividindo, e aí eu vou ter 8 sobre 12, que é a mesma coisa que 2/3. E vou ter 9 sobre 12, que é a mesma coisa que 3/4. Mas a equação geral da reta já está no formato dela. E aí temos este o A, este o B e este o C. Ok? Exercício número 3. Determine a equação geral da reta T, que passa pela origem, ou seja, 0 e 0, e contém o ponto de interseção das retas R e S de equações respectivamente. Essa, então, é a equação da reta R e essa é a equação da reta S. E essa reta T, ela passa pela origem. A gente poderia desenhar aqui plano cartesiano, x, y, mas vou preferir resolver sem o plano cartesiano, para a gente buscar ideias que a gente não precisa obrigatoriamente ter o eixo x, y para resolver
diversos problemas. Daqui para frente a gente pode sempre fazer os desenhos auxiliares da seguinte forma. Nós temos que a reta T, ela vai passar, vamos pensar, essa reta T, ela vai passar pela origem, então a origem, vamos chamar de ponto O, 0 e 0. E ela vai passar também pelo ponto de interseção entre as retas R e S. Então aqui tem também um ponto de interseção entre a reta R e a reta S. E eu não sei que ponto é esse. Vamos chamar de ponto A, mas nós não sabemos ainda qual é esse ponto. Então qual é a primeira situação? Encontrar esse ponto X de A e Y de A. Basta a gente resolver o sistema de equações que envolve essas duas retas. Y igual a x mais 2 e y igual a menos 3x mais 6. Poderíamos até fazer pelo método da adição, mas como eu já tenho y isolado, basta eu substituir diretamente aqui no lugar do y, x mais 2 igual a menos 3x mais 6. É uma equação agora do primeiro grau, passo 3x para cá, vai ficar mais 3x, então fica 3x mais 1x, 4x. Passo 2 para lá, 6 menos 2, 4. X igual a 1. Então já temos aqui 1. Falta o y. Basta a gente substituir no valor de y. Vamos fazer aqui y igual, basta a gente substituir no valor que a gente já encontrou de x. X sendo 1, posso pegar essa, quando poderia pegar de baixo também. Y igual a 1 mais 2, y igual a 3. Em outras palavras, eu quero a equação da reta T, que passa pela origem, é um ponto que a gente já tem, e passa pelo ponto de interseção dessas duas que a gente acabou de calcular. É 1 para x e 3 para y. Podemos usar agora o determinante, porque nós temos que encontrar um ponto genérico x e y para encontrar essa equação dessa reta. Então, eu posso usar o algoritmo com os pontos 1 e 3, 0 e 0, e o ponto que a gente acabou de encontrar, porque agora esses três pontos estão alinhados na reta T. 1 e 3. Veja só, o ponto 1 e 3, é x e y, 1 e 3 a gente já colocou, O ponto 1 e 3 é o ponto de interseção das retas R e S. Então, quando o x é 1, o y é 3. De fato, ó, se eu jogo 1 para o x, dá 3 para o y. Então eu já tenho 1 e 3, 0 e 0, e faltou agora o ponto genérico. Estava repetindo o ponto 1 e 3, mas eu vou repetir ele aqui embaixo. Ó. 1 e 3. Poderíamos jogar também no determinante. Vamos usar o algoritmo. O produto nessa direção, o sinal é mantido. Então aqui 0, 0, 3x. Agora trocando os sinais. Y vezes 1, y. Só que eu vou trocar para menos y. E ali, pessoal, a gente já tem a equação geral da reta, onde o c vale 0. 3x menos 1y mais 0 igual a 0. Já encontramos a equação geral da reta. O A, nesse caso, vale 3, o B vale 1, e o C é o termo independente, aqui não está vinculado a x e y, ele vale 0. Ok? Você poderia usar também aqui o determinante. Sugiro que você possa também, depois de observar essa solução, tentar resolver desenhando o plano cartesiano x e y. Você vai identificar que realmente vai encontrar essa função. Na verdade, se eu passo y para lá, eu vou ter y igual a 3x. É uma função do primeiro grau, é uma reta, e você pode construir esse gráfico perfeitamente, que é a reta T. Como a gente agora está na geometria analítica,
que essa parte a gente estuda no primeiro ano do ensino médio. Agora a gente está vendo com uma outra abordagem, ok? Com isso a gente finaliza a resolução dessas 3 questões. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.